Eu vou conversar com o Sávio Carrijo para a gente falar sobre o período de vazio sanitário. Boa tarde, Sávio. Boa tarde a todos os ouvintes, né, do programa Sucesso no Campo, e mais uma vez agradecemos pela oportunidade. Sávio, teve alguma alteração do vazio sanitário aqui no estado de Goiás? Como que está isso? Ocorreu uma alteração da Instrução Normativa 8, que foi publicada em 2014, pela 2 de 2022. Então, ela alterou o período do vazio sanitário no estado de Goiás. Antigamente era de 1º de julho, né, a 30 de setembro. Agora o período é 27 de junho até 24 de setembro. Entendi. Quais são as orientações que você pode passar para os produtores rurais? Isso, essa mudança foi ocasionada principalmente porque o período de vazio sanitário já tinha sido adiantado em 2 safras, né, devido ao adiantamento do período chuvoso. Então, a revisão da instrução normativa, né, já previu esse adiantamento praticamente para o mesmo período onde foi requisitado, né, para que não seja necessário, por exemplo, a cadeia produtiva solicitar, né, um adiantamento. Isso, exatamente. O período de vazio sanitário é aquele período em que não pode ocorrer, né, o cultivo de soja, né, e a presença de plantas guachas ou tigueras no campo. Então, nesse período, a principal função desse vazio de plantas de soja no campo é diminuir, né, a pressão do fungo causador da ferrugem. A ferrugem asiática é causada por um fungo, né, que emite sua estrutura reprodutiva para o ar, né? Então, quanto menos soja com ferrugem existir no campo nesse período, menos plantas de soja serão afetadas no início do calendário de plantio. E quanto menos infestação nas plantas, né, menos aplicações, né, de fungicidas. E falando sobre a ferrugem, todo ano nós temos casos de ferrugem, os sindicatos montam laboratórios para fazer esse monitoramento. Esse adiantamento também pode minimizar esses casos, minimizar as perdas por conta da ferrugem? A ferrugem, ela tende a ocorrer no campo, né? Inclusive, é uma dos pré-requisitos da Instrução 2 de 2022, que o produtor cadastra a sua área, né? Toda área produtora de soja deve ser cadastrada na agrodefesa em até 15 dias após a semeadura, e também o produtor deve fazer o monitoramento da ferrugem em sua área. Então, todo produtor que detecta ferrugem, né, nos laboratórios dos sindicatos ou das universidades, né, ele deve informar no site do consórcio anti-ferrugem. Então, assim, a maioria das informações são das entidades de pesquisa, né? Até, né, alerta o produtor que os produtores em si informem, né, com mais intensidade a questão da ferrugem asiática. Eu vou fugir um pouco do assunto, só para a gente falar assim, nós estamos no período de queimadas e os produtores já têm uma rede de contato para poder informar isso. Seria interessante também usar essa rede para poder informar sobre ferrugem do tipo, olha, eu tive um foco, verifica se na sua área não tem algum foco parecido para poder concentrar mais esse monitoramento? O monitoramento do consórcio anti-ferrugem é feito nacionalmente. Então, existe o consórcio, basta digitar nos mecanismos de pesquisa da internet que você consegue encontrar o site. Nesse site, você consegue ver um mapa do Brasil inteiro, né? O Ministério da Agricultura faz esse gerenciamento e você consegue ver exatamente quais são os pontos em cada estado onde ocorreram ferrugem. Então, hoje, vai aparecer no monitoramento de ferrugem do estado, né, focos em Jataí, Mineiro, Chapadão do Céu, Rio Verde, né, e em demais áreas produtivas do estado. Então, essa questão de acompanhamento dos focos, né, ela já existe. Então, e o programa de combate a incêndios que a Secretaria, né, de Pecuária e Abastecimento já promove, ele também já faz essa distribuição, mas são atividades separadas, no caso, delimitada a questão da ferrugem pela Instrução Normativa 2. Compreendi. E também, tem alguma multa para ser aplicada ao produtor que até aquele período ele continuar com plantas tiguara na propriedade? Nós evitamos, né, de fazer uma multa, por exemplo, para o produtor que plantou, né, mas não passou 30 dias após a emergência. O produtor que colhe, ele tem 30 dias para poder, né, fazer a eliminação das plantas que estão no campo, né, que germinam. Está sempre no processo de colheita, acontece de grãos que caem no chão germinarem. Então, após 30 dias da emergência das plantas voluntárias, né,
o produtor deve fazer a eliminação delas, ou seja, de modo mecânico, químico ou até com pastejo animal, desde que a quantidade de animais consiga, né, consumir toda essa soja. Então, o produtor, fiscalizamos, né, a equipe da Agrodefesa fiscaliza as áreas, né, constatando, nós notificamos o produtor para que ele possa, né, eliminar as plantas. Damos aí um prazo, né, de acordo com cada área, para que o produtor não tenha que ser autuado. Somente o produtor mesmo que, mesmo com a notificação da Agrodefesa, não elimina as plantas, ele é autuado. Agora, o produtor que planta e cultiva no vasil sanitário, esse aí é passível de receber uma multa de R$250 por hectare cultivado, porque esse plantio já exatamente dentro do calendário de vazio sanitário, esse já não pode mesmo. Agora, o produtor que deixa a soja tiguera no campo, né, nós sempre notificamos, né, e aí 99% dos produtores, né, atendem a notificação da Agrodefesa. E, Sávio, em relação a Goiás ter certificado de zona livre de febre aftosa sem vacinação, como que está esse andamento? Com relação à retirada da campanha, ela ocorrerá a partir do ano de 2023. Então, estamos trabalhando no fim das atividades desta campanha, né, e vamos fazer mais a de novembro. Em novembro, serão vacinados os animais, o gado inteiro, todo o rebanho, no caso. Houve uma inversão pelo Ministério da Agricultura nessa etapa. Nessa etapa vacinou-se os animais até 24 meses, e a vacinação de todo o rebanho, e a última vacinação contra a febre aftosa no estado será feita na etapa de novembro. Então, o reconhecimento interno, né, a nível nacional de zona livre sem vacinação contra a febre aftosa a partir do ano de 2023. Lembrando que o produtor rural, apesar do encerramento da vacinação contra a febre aftosa, ele ainda vai ter que continuar indo na Agrodefesa para informar a declaração de raiva nos municípios onde a raiva é obrigatória, e também para atualização de rebanho, para informe da atualização de rebanho do produtor, mesmo naquela área onde não seja necessário fazer nem vacina de raiva nem de febre aftosa. E a questão do monitoramento pode ficar mais intensivo também, né? Com a chegada de rebanho no estado, com a saída, esse monitoramento pode ficar mais intensivo em relação à febre aftosa. Isso, com relação à febre aftosa, a Agrodefesa, uma vez que for, né, a partir de 2023, entrarmos em área livre contra a febre aftosa, né, livre de vacinação, a Agrodefesa vai intensificar o trabalho de vigilância, né, epidemiológica, né, e monitoramento de trânsito, exatamente para que se evite, né, um novo caso, né, e se novos casos acontecerem, né, em outros estados, né, que não entrem em Goiás. Sávio, eu quero agradecer a sua participação aqui e convidá-lo a vir mais vezes trazer informações para a gente. Em nome da Agrodefesa, mais uma vez, nós agradecemos a oportunidade, né, e nos colocamos à disposição, né, para tratar dos temas tanto da área de sanidade animal quanto da área de sanidade vegetal.